Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, 13º domingo do tempo comum, a Igreja nos propõe o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, que viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou em minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Amém. Queridas irmãs e irmãos, muitos elementos nos vêm para ampliar nossa compreensão da fé na interpretação desse texto. Muitos gestos, muitas palavras, muitos símbolos, muitos personagens.
Tomemos alguns elementos que podem ajudar-nos, que sejamos nós tocados e atingidos pela força dessa palavra. Na verdade, essa é a ideia central. Que ouvindo essa palavra, ela se torne um evento, um acontecimento agora de salvação. Duas mulheres, uma já adulta e enferma há 12 anos, e uma menina de 12 anos. Uma mulher sozinha, no meio da multidão, sem ninguém por ela. Ela sozinha, na luta. Já batalhou e já gastou tudo o que possuía com médicos, e quanto mais ela gastou e tratou e procurou médicos, pior ficava. Nada lhe veio com tanto investimento na sua saúde. Sozinha, no meio da multidão. A solidão do meio da multidão, dizem os poetas, é sempre pior do que a solidão sozinha. Aquela solidão solitária, sem ninguém perto, a gente acaba por se distrair com o canto do pássaro, com o voo de uma borboleta, com o brilho do sol. Mas a solidão do meio da multidão, ela se torna comprimida, muito pesada. Ela tenta aproximar-se de Jesus e, sabendo da sua dramática situação, ela pensava que poderia, com um gesto dela, alcançar a cura, tocar a veste de Jesus. E aí se torna uma vigorosa mulher, uma varoa, firme, decidida, corajosa, enfrenta a solidão, enfrenta a multidão, toca a veste de Jesus e fica curada. Acontece que Jesus sente que foi tocado. E Jesus para e pergunta. A pergunta de Jesus causa um transtorno enorme. Os discípulos dão uma bronca nele e dizem: estás vendo a multidão que te comprime? Vem perguntar a gente quem é que te tocou. Mas Jesus não queria espetáculo e show, como a gente vê no segundo ato de milagre. Ele queria apenas que os discípulos tomassem um discernimento do que é a fé, alcançassem um aprofundamento, um amadurecimento na compreensão do que é a fé. No silêncio, Jesus olha, a multidão olha, a mulher reage, vem aos pés de Jesus e conta tudo. E Jesus trata essa mulher numa delicadeza, numa doçura. Filha, tua fé te curou. Vai em paz. Fica curada dessa doença. Que bom ouvir isso de Jesus. Que notícia, que palavra mais doce. Tua fé te curou. Vai em paz, fique curado. Fique curada. Irmã e irmão, escutemos hoje Jesus nos falar assim. Como o pai da menina, Jairo, chefe da sinagoga, que vem, vê Jesus, cai aos pés de Jesus e pede com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem, põe a mão sobre ela para que ela sare e viva. Jesus vai a caminho da casa dele. No caminho, essa mulher, com 12 anos de enfermidade, para a caminhada de Jesus, e enquanto Jesus para e não vai correndo para a casa de Jairo curar sua filha, a notícia chega: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Às vezes a gente está caminhando na fé e chegam algumas notícias que parece querer decidir e fazer a gente dispensar Deus da vida da gente. Não adianta mais Deus, não adianta mais Jesus.
Às vezes vem até gente da igreja, da comunidade da gente dizer: para que incomodar Jesus? Já morreu mesmo, já perdeu mesmo, já acabou mesmo. Isso não tem remédio não, não tem cura não, deixa aí. Quantas pessoas na igreja se ocupam apenas em dar-nos conselhos desgraçados? Desiste, deixa, começa a pensar em outras coisas. Quantas pessoas gastam anos e anos das suas vidas na igreja achando que ajudam os outros, dizendo: chega, olha para outras coisas. Jesus não escuta os mensageiros falarem com ele, mas escutam os mensageiros da notícia da morte falar ao pai da menina e recomendar que ele deixe Jesus, não incomode Jesus. Irmã e irmão, não tenha medo de incomodar Jesus. Não fique com esses conselheiros bizarros. Não fique, não siga-os. Não desista de incomodar Jesus. Jesus ama ser incomodado por você. Jesus é como um pai e uma mãe, que às vezes o filho, a filha, vem para lhe dizer: pai, desculpa, você está fazendo tal coisa. Mãe, desculpa, eu sei que você está ocupada, mas eu precisava tanto de você, não queria te incomodar. E a mãe com lágrimas diz: filha, filho, tudo que eu estou fazendo, tudo com que me ocupa é por você. Assim é Jesus. Tudo com que Ele se ocupa é por mim e por você. Incomode-o. E ele põe-se a caminho, chega na casa e está aquela barulheira, gente chorando e gritando. De novo, Jesus faz uma pergunta desconcertante. Duas perguntas desconcertantes. Primeiro, quem me tocou? E agora, por que tanta confusão? E esse choro? E ele mesmo diz: a criança não morreu, está dormindo. E a turma que gritava e chorava o luto, agora começa a caçoar, debochar e fazer piada de Jesus. Ah, que coisa pavorosa, não é? Alguém fazer piada de Jesus dentro da casa de uma pessoa que perdeu uma filhinha. E Jesus põe moral na cena. Como aquela mulher que decide tocá-lo, Jesus firma, põe todo mundo para fora, silencia, chama 3 dos discípulos somente, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, entra no quarto, acaba com aquela confusão e, depois que ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe, entra no quarto da menina, aproxima, toca, pegou a mão da menina, Talita cum, menina, levanta-te. Irmã e irmão, levanta-te. Deixe Jesus hoje pegar sua mão, segurar sua mão e dizer para você: menina, menino, pai, mãe, filha, filho, levanta-te. Talita cum, levanta-te. A menina se levantou, imediatamente começou a andar, tinha 12 anos, todos ficaram admirados. Jesus recomendou que ninguém ficasse sabendo. É o segredo messiânico. Ele não quer atrás dele procuradores de milagres. Ele quer seguidores que caminharão com ele até a sua morte, a sua ressurreição, para depois de seu sofrimento e a sua ressurreição, serem testemunhas do reino que chegou, para dizer à enfermidade e à dor, acabou, para dizer à morte e ao luto, acabou. E o reino de Deus chegou, Jesus chegou para dizer que o reino de vida está no meio de nós. Tenha um domingo abençoado, sinta Jesus tocar você. Não pense que é sorte conseguir tocar Jesus, Ele toca você. Tenha uma semana de paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.